Por que Deus não perdoa Satanás e os anjos caídos? Para compreender essa resposta, precisamos mergulhar em 3 questões centrais. A primeira delas é: se Satanás foi criado totalmente bom por Deus, como pôde cometer um ato pecaminoso? Imagine que você construa um robô perfeitamente funcional, programado para fazer o bem. Um dia, esse robô comete algo terrível. Você se perguntaria: como isso foi possível se ele foi feito para ser perfeito? Assim é o dilema com Satanás. Como um anjo perfeitamente criado pôde escolher o mal? Uma explicação comum é que, embora Satanás tenha sido criado bom, ele possuía livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio lhe permitia tomar decisões de forma independente, inclusive a de se rebelar. Isso não indica falha na criação divina, mas reflete a liberdade que Deus deu a todos os seres inteligentes. A rebelião de Satanás e dos anjos caídos, portanto, não aconteceu por um erro externo, mas por uma escolha consciente. Antes de sua queda, Satanás, então conhecido como Lúcifer, tinha uma natureza profundamente diferente da que conhecemos hoje como adversário. Ele era considerado um anjo poderoso e belo. Seu nome, Lúcifer, significa portador da luz ou estrela da manhã, indicando sua natureza luminosa e alegre. Ele ocupava uma posição elevada no céu, sendo um dos querubins, seres associados ao serviço direto a Deus. Sua posição era de respeito e importância entre os seres celestiais. O livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 ao 15, descreve um ser que muitos estudiosos associam a Lúcifer. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era tua cobertura. Tu eras querubim da guarda, te estabeleci. Estavas no monte santo de Deus, andavas entre as pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Essas palavras revelam o esplendor de Lúcifer antes da queda. Ele era adornado com pedras preciosas, estabelecido por Deus como querubim da guarda e possuía perfeição em sabedoria e beleza. Sua presença no Éden e no Monte Santo indica o nível de honra e proximidade com o próprio Criador. O texto nos mostra que, apesar dessa perfeição, foi encontrado pecado em seu interior. Isso aponta para a origem de sua queda. O orgulho. A Bíblia sugere que Lúcifer desejava ser igual ou superior a Deus. Ele não foi derrubado por ignorância ou fraqueza, mas por uma decisão consciente, nascida do desejo de exaltar-se acima do próprio Criador. Isso ressalta o papel do livre-arbítrio nos seres espirituais, mesmo os mais elevados. Apesar de sua criação perfeita e posição honrada, Lúcifer escolheu rebelar-se. Essa escolha marca o início da queda dos anjos que o seguiram. Ao contrário dos humanos, os anjos têm pleno entendimento das consequências de seus atos. Portanto, quando Lúcifer e os anjos caídos se rebelaram, o fizeram com total consciência, o que torna esse pecado imperdoável segundo a justiça divina. Enquanto os humanos frequentemente pecam por ignorância, fragilidade ou desconhecimento, os anjos agem com clareza espiritual. O pecado dos anjos caídos é visto como uma rejeição definitiva e consciente de Deus. Por isso, não há arrependimento possível para eles. Sua escolha foi deliberada, total e irrevogável. Não há espaço para redenção, pois não houve erro, e sim desafio direto ao Criador. O plano de redenção é centrado em Jesus Cristo e é direcionado à humanidade. Diferente dos anjos, os seres humanos pecam sem pleno conhecimento e têm a capacidade de se arrepender genuinamente. Esse contraste explica por que há redenção para os homens,
mas não para os anjos caídos. Isaías capítulo 14 versículos 12 ao 15 revela mais detalhes sobre a motivação da queda de Lúcifer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva! Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Essa passagem mostra o desejo de Lúcifer de se exaltar ao nível de Deus, ou até acima dele. Esse orgulho foi sua ruína. Ele quis ser adorado, ocupar o trono do Altíssimo. Essa ambição foi o estupim de sua transformação de um ser de luz para Satanás, o adversário, o acusador. A queda de Lúcifer foi seguida por sua expulsão do céu, tornando-se o líder dos anjos rebeldes. Ele, que antes era um símbolo de perfeição e beleza, tornou-se o símbolo do mal e da oposição a Deus. Sua jornada de luz à escuridão é uma advertência poderosa sobre os perigos do orgulho e da rebeldia consciente. Apocalipse capítulo 12 versículo 4 nos oferece uma imagem simbólica, mas poderosa. A sua cauda levou a posse a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. Essa passagem é interpretada por muitos estudiosos como referência à queda de um terço dos anjos, que seguiram Lúcifer em sua rebelião. Esses anjos caídos não foram enganados. Eles estavam sob a liderança de um querubim glorioso, tinham acesso direto à glória divina, mas ainda assim escolheram a desobediência. Essa divisão no céu revela a gravidade da rebelião. Não foi um pequeno levante, mas uma cisão cósmica. Um terço dos exércitos celestiais optou por seguir o orgulho de Lúcifer ao invés da santidade de Deus. Isso mostra que, mesmo no ambiente mais puro, a liberdade de escolha pode levar ao caos quando usada contra a verdade. Esses anjos caídos perderam sua morada celestial e foram lançados à terra. Tornaram-se parte ativa da oposição espiritual à humanidade, influenciando o mal, a corrupção e a mentira. O mundo espiritual está em guerra desde então. Uma batalha invisível entre a luz e as trevas, entre os fiéis a Deus e os que o rejeitaram no princípio. Depois de sua queda, Satanás não desistiu de sua ambição de destruir os planos divinos. Apocalipse capítulo 12 versículo 17 declara: E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Essa fúria não é apenas simbólica. Ela se manifesta em perseguições, tentações, divisões e ataques espirituais contra os despertos de Deus. O ódio de Satanás não é apenas contra Deus, mas contra tudo o que o representa, e isso inclui os que vivem pela fé, que obedecem e permanecem firmes na verdade. O adversário sabe que perdeu sua posição, e seu tempo é curto. Por isso, ele intensifica suas estratégias, tentando arrastar com ele o maior número possível de almas. A Bíblia nos alerta que o diabo anda em derredor, como o leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Ele conhece as fraquezas humanas, manipula as emoções, distorce a verdade e semeia dúvidas. No entanto, os despertos de Deus têm uma armadura espiritual, têm discernimento e têm o Espírito Santo. A guerra continua, mas a vitória já foi declarada por Cristo na cruz. A rebelião de Satanás não permaneceu restrita aos céus. Ele trouxe sua guerra para a terra, e o primeiro alvo foi a criação mais amada de Deus, o ser humano.
Em Gênesis capítulo 3 versículo 1 está escrito: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Com astúcia e engano, Satanás se disfarçou na forma da serpente para enganar Eva, lançando dúvidas sobre a bondade e a palavra de Deus. Ele não obrigou, apenas sugeriu. Com palavras sutis, insinuou que Deus estava escondendo algo. É certo que não morrereis, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Com isso, Satanás plantou orgulho e desejo no coração humano, os mesmos elementos que causaram sua própria queda. O resultado foi trágico: a entrada do pecado, da morte e da separação espiritual entre Deus e o homem. O Éden, lugar de comunhão perfeita, tornou-se palco da primeira derrota humana frente ao engano do adversário. Mas mesmo ali, Deus declarou o início do plano de redenção. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele anuncia: E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A semente da mulher viria, e essa promessa apontava diretamente para Cristo. A história de Adão e Eva no Éden é um reflexo direto da questão do livre-arbítrio. Assim como os anjos, o ser humano foi criado com a liberdade de escolher seu caminho. Adão e Eva não foram feitos para serem meros robôs, incapazes de tomar decisões. Deus lhes deu o livre-arbítrio como um presente, para que pudessem escolher amá-lo e segui-lo livremente, ou se afastar dele. No entanto, essa liberdade trouxe consigo uma responsabilidade imensa. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16, Deus disse a Adão: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A escolha estava diante deles: obedecer à palavra de Deus ou ceder à tentação. A decisão de Eva de comer o fruto e a decisão de Adão de segui-la não foram acidentais. Ambos usaram seu livre-arbítrio de forma consciente. O pecado entrou no mundo não porque Deus desejava, mas porque os seres humanos escolheram desobedecer à sua vontade. O livre-arbítrio trouxe com ele a capacidade de errar, mas também de aprender e se arrepender. Ao se afastarem da ordem de Deus, Adão e Eva não só sofreram as consequências imediatas, a expulsão do Éden, mas também estabeleceram um legado de pecado para toda a humanidade. A escolha deles transformou a natureza humana, trazendo dor, sofrimento e morte. Mas a história não termina no fracasso. Apesar da queda de Satanás e da humanidade, Deus, em sua infinita misericórdia, providenciou um caminho de redenção. O pecado entrou no mundo por meio da escolha de Adão e Eva, mas a história de Deus com a humanidade não terminou ali. Desde o princípio, Deus sabia que os seres humanos iriam falhar, e foi por isso que ele estabeleceu um plano de salvação para restaurar o relacionamento perdido. Esse plano de salvação se concretiza na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para viver uma vida sem pecado e, por meio de sua morte e ressurreição, derrotou o pecado e a morte. Em João capítulo 3, versículo 16, lemos: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A obra de Cristo na cruz oferece perdão para todos que se arrependem e creem nele. Embora os anjos caídos não tenham a possibilidade de arrependimento, a humanidade foi agraciada com a oportunidade de retornar à comunhão com Deus. Essa graça, que não pode ser comprada ou merecida, é o maior presente que qualquer ser humano pode receber. Deus, ao oferecer a redenção, demonstra que, embora a justiça seja necessária, a misericórdia de Deus não tem limites. Para os despertos de Deus, aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo e que buscam viver em conformidade com sua vontade, o caminho da salvação é claro. Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e seguir seus ensinamentos. Este plano de salvação é a culminação do amor de Deus, que não desiste de sua criação, mas busca sempre restaurar o que foi perdido. Mesmo quando erramos e nos afastamos, Ele nos chama de volta ao seu amor incondicional. E assim, chegamos ao fim dessa reflexão profunda sobre os mistérios da queda de Satanás e a grande misericórdia de Deus em oferecer-nos a salvação. Que essa mensagem toque seu coração e te inspire a caminhar mais perto do Senhor, vivendo de acordo com seu propósito divino. Se você foi tocado por essa palavra e deseja continuar a explorar mais sobre a fé, a palavra de Deus e o propósito divino em nossas vidas, inscreva-se no canal. Não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhar com outros que também possam ser abençoados por essas mensagens. Ative as notificações para não perder os próximos conteúdos inspiradores. Deus abençoe sua vida abundantemente. Até o próximo vídeo. Canal Eu Te Ajudo. Leituras edificantes.